Olá, amigos! A gente continua aqui na redação do Cotia todo dia, conversando com os pré-candidatos a prefeito de Cotia, uma fila que não termina nunca. Cada semana aparece um candidato ou um pré-candidato diferente. E quantos aparecerem, a gente vai conversando e a gente vai conhecendo. Essa é a ideia, né? Fazer com que os eleitores, com que os moradores da cidade conheçam um pouco o perfil destes que querem ser prefeitos da cidade. E hoje, aqui comigo no estúdio, está o advogado Silvio Cabral, que acaba de assumir aí, acaba de se filiar no PPS. Silvio Cabral, seja muito bem-vindo ao estúdio. Olá, Sônia. Olá, internautas. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, para poder apresentar aí para o morador de Cotia nossos projetos, nossas propostas, o que nós temos para mostrar para Cotia de diferente. Silvio, você se considera hoje um político de esquerda? Sônia, eu me considero um político na cidade de Cotia de oposição. Essa terminologia direita e esquerda, sei que a gente pode colocar muito ao pé da letra. Eu sou muito voltado para essas questões sociais, para esses projetos sociais, para essa questão da distribuição de renda. Então, mais para o lado da esquerda. Não sei se com a terminologia antiga que existia, mas mais para o lado da esquerda. Agora, você, Silvio, você já esteve no PT, depois você também chegou a conversar ou se filiou no PV, depois você conversou com a rede, que não se definiu ainda exatamente, ainda não é exatamente um partido, chegou a filiar-se ou não, ou pelo menos a conversar, anunciar uma filiação no PMN e agora está no PPS. Partidos que, como você mesmo disse, não são, alguns são de esquerdas, alguns não são nem esquerda nem direita, alguns são direita. O PMN hoje, por exemplo, está na base do governo Carlão, que você tanto se opõe. Como é que funciona, como é que fica isso? Essas variantes assim, de posicionamentos? Então, infelizmente, esse é o retrato da situação partidária no país. Partido no Brasil tem dono. E, infelizmente, quando tem um dono, alguém manda e outras pessoas obedecem. Essa é a situação que nos fez essa troca de partidos. Foi por isso. Mas eu acho que, nesse momento, se você me permitir assim, o mais importante do que a gente falar de partido, é a gente tentar falar de proposta, de projeto. O partido que você está também define um pouco a sua característica, define um pouco a sua linha de trabalho, não? Se a gente fosse pegar partido ao pé da letra, sim. Mas, infelizmente, hoje, essa questão partidária é uma questão que é muito complicada, né? Agora, você fala que você hoje se define como alguém de oposição. Isso. Ok. Mas você chegou a se filiar ou anunciar que seria candidato a vereador pelo PMN, que hoje é um partido da base do governo. Sônia, inclusive, essa foi uma situação que foi muito benéfica a gente ter feito. Porque nós só hoje estamos no PPS e temos esse time que está conosco, porque eu anunciei que não seria mais pré-candidato a prefeito e que iria disputar a vereança. E aí várias e várias pessoas até me mandaram e-mails, Facebook, WhatsApp, falando: Silvio, você não pode fazer isso, é um absurdo, nós vamos ficar órfãos. Eu falei: nós não temos partido para isso. Infelizmente, esse nosso projeto de oferecer uma situação diferente para a Cotia não está para ser colocado em prática. E foi assim que nós fomos estar no PPS. Eu não entendi, não entendi a sua resposta quando você fala que você optou pelo PMN, mesmo sendo o PMN um partido da base do governo. Porque nós tínhamos e eu falo nós, porque eu represento um grupo de pessoas, de idealistas, que caminham junto conosco. Então esse grupo decidiu: olha, infelizmente tem esse problema partidário, então nós vamos disputar a questão da vereança. E o PMN foi o partido que nos
garantiu essa questão da independência. Nessa busca de criar um grupo, eu vi que em determinados momentos você tentou, me parece, que unificar a oposição, trazer outras lideranças de oposição, ou supostamente de oposição, mas isso não deu certo. Eu não diria que não deu certo. Eu diria que isso, por enquanto, foi adiado. Nós temos, cada um da oposição, acredito que hoje esteja construindo o seu projeto, esteja construindo o seu grupo, e lá na frente nós vamos sentar, tenho certeza que nós vamos tirar a candidatura única de oposição para finalmente transformar a cidade de Cotia e fazer a gestão que ela merece. Espera que lá na frente, então, todas essas pessoas de oposição estejam juntas numa única chapa, talvez? O que eu puder fazer, Sônia, e sem vaidade, sem aquela questão de olhar no seu próprio umbigo, nós vamos fazer, para tentar juntar a oposição. É a grande chance que a cidade de Cotia tem de dar um salto de qualidade na administração. E isso, fazer o que você puder fazer, significaria também você, por exemplo, não ser candidato a prefeito? Ser vice, ou de repente ser candidato a vereador também, não? Sônia, hoje o PPS, o Partido Popular Socialista, tem uma pré-candidatura posta, que é a minha. Nós vamos discutir e debater com todas as outras forças de oposição na cidade, com todas as outras forças progressistas que existem na cidade, para tentar construir um projeto que unifique essas forças. Nós primeiro precisamos começar a discussão na oposição por aquilo que nos une, e deixar aquilo que nos separa um pouquinho de lado. E o que une a oposição? Eu acho que nesse momento, sem sombra de dúvidas, é mudar o modelo de gestão que existe na cidade. Não pode continuar do jeito que está. Não é justo, por exemplo, uma pessoa querer fazer uma mamografia e ter que esperar 8 meses para fazer uma mamografia. Não é justo uma mãe esperar 4, 5 anos para uma vaga de creche. Não é justo, Sônia, que se pague, por exemplo, 3 milhões de reais para uma empresa de terceirização, para ela fazer a humanização da saúde e não ter nem médico no posto de saúde. Nós precisamos mudar isso. Chega. Estando você prefeito, o que você mudaria de imediato? Sônia, imediatamente reduziria o número de secretarias pela metade. Tem muita secretaria, muita gente secretária sem trabalhar. Então a primeira coisa que nós íamos fazer, até em respeito ao dinheiro público, era diminuir o número de secretarias pela metade e dizer para você, nenhum partido vai ser dono de secretaria nenhuma. Tem que ter projeto, tem que ter proposta para fazer parte do governo. E depois, continuar naquela questão das bandeiras que a gente falou. Resolver o problema da saúde, que não pode continuar como está, implantando a questão do médico da saúde de família, a questão do transporte, integrar o sistema de transporte através do bilhete único. E falando de mobilidade, por exemplo, a gente sabe que a região da Granja Viana, que é onde você mora também, e já morou, e circula mais... Hoje eu moro mais por lá, né? Ok, mas já morou muito na região, já circulou e conversa muito Me criei aqui, né? com o pessoal da Granja Viana, e a Granja Viana tem um grande problema de mobilidade devido, e uma das grandes questões que dificulta aí a mobilidade da Granja Viana é a questão dos bolsões. Você é a favor de se criar bolsões? Sônia, eu sou a favor do que as pessoas possam viver com mais segurança, mais qualidade de vida, mas para se fazer um bolsão residencial precisa se respeitar a legislação que existe. Por exemplo, você não pode fazer um bolsão residencial onde não é simplesmente trânsito local, onde é ligação de um bairro com o outro. Eu sou a favor, sim, que as pessoas possam se organizar para ter mais qualidade de vida. Mas você não acha que em determinados momentos, isso, aqui em Cotia, por exemplo, principalmente na Granja Viana, isso está dificultando a mobilidade? Eu acho que se respeitar a legislação, não. Quando é trânsito local, ou seja, é uma rua sem saída, é um lugar que não leva para lugar nenhum, não vejo problema nenhum. Agora a questão é, mais uma vez na cidade de Cotia, não se respeita a legislação. Porque se é um vereador que pede, faz aonde quiser. E aí eu sou contra. Eu claramente trabalho com isso, tenho orgulho de falar disso, mas assim, você nunca me viu falar, o Silvio está envolvido no fechamento de uma rua. Por que você acha que está
preparado para ser prefeito de Cotia? Primeiro, porque eu amo muito essa cidade. E segundo, porque eu já estudei muito, já trabalhei muito nessa questão de planejamento urbano, nessa questão de planos diretores, planos de desenvolvimento regionais. É um pouco da minha profissão, é trabalhar essa questão de política pública, até por ser advogado especializado em direito urbanístico e por viver na cidade, nos 4 cantos da cidade, seja nas partes mais ricas, seja nas partes mais pobres da cidade. Por falar nessa questão sua, da sua atuação, da mobilidade, você começou a sua militância política em Cotia no Conselho da cidade. Isso aí. Não sei se foi que comecei, mas... Na época, inclusive, se eu estiver errada, você me fala, mas você entrou no Conselho pelas mãos do então prefeito Quinzinho Pedroso. Foi isso mesmo. Eu, nessa época, em 2005, não sei se foi 2005 ou 2006, eu estava no PPS à época, e o PPS fazia parte do governo, eu fui participar do Conselho da Cidade. E, graças a Deus, foi um aprendizado muito grande, porque a gente, com 4 meses de Conselho da Cidade, eu ingressei com mandado de segurança contra o então prefeito, para que ele começasse o plano diretor. Então, uma das minhas grandes militâncias, uma das coisas que eu acho mais importante a gente ter na cidade, é uma lei de uso e ocupação do solo, não como a que está aí, que é totalmente permissiva. Nós vamos mudar isso. Não um plano diretor que é feito sem gastar nenhum centavo. Nós vamos atualizar o plano diretor, nós vamos colocar o plano diretor para funcionar, vamos fazer audiências públicas. Você é membro hoje ainda do Conselho da Cidade? Eu, desde que o Conselho da Cidade existe em Cotia, eu sou membro do Conselho da Cidade. Inclusive, a atual administração, porque é o mesmo grupo, o ex-prefeito, o atual prefeito e todos os 5 candidatos que estão aí na máquina, que são parte da administração, eles mudaram a lei do Conselho da Cidade para que eu não pudesse ser presidente. Porque eu ia disputar, ganhava a eleição para participar do Conselho e acabava virando presidente do Conselho. Agora o Conselho é indicado, o presidente é indicado pelo prefeito, é o secretário de Habitação. Eu estive recentemente conversando com o pessoal que hoje está na elaboração do plano diretor e recebi críticas e informações de que o Conselho da Cidade, que os membros do Conselho não estariam participando das reuniões. Isso procede? Isso é mentira. Quem disse isso é uma pessoa mentirosa. Isso não é verdade. Você tem participado Tenho participado das reuniões do Conselho. Das câmeras técnicas? Tenho participado das atividades. Eu fiquei 1 mês e meio sem participar das reuniões do Conselho, porque, por algum motivo, o meu e-mail de convocação mudou. Estava certo, deixou de colocar o e-mail errado, e por isso, mas a gente vem participando de todo o processo. Só voltando um pouquinho, quando você falou que iniciou no Conselho da Cidade, você então estava no PPS, o PPS era aliado do governo, então, de certo modo, você também era aliado do ex-prefeito Quinzinho Pedroso na sua gestão? Sônia, isso perdurou durante 4 meses, porque eu cheguei e acabei virando presidente do Conselho da Cidade, presidente do Conselho Municipal de Educação, e aí eu pude ver a farra que já existia com dinheiro público. O que você apontaria como o pior, a pior ação ou o pior programa deste atual prefeito? Sem sombra de dúvidas, foi permitir que a cidade fosse loteada, fosse devastada. Essa é a pior ação do atual prefeito. Eles destruíram a cidade. Como que as pessoas que moram lá no São Miguel, no Jardim Sandra, na Matias de Camargo, como essas pessoas vão sair dali com mais 35 mil unidades fechadas para fazer? Isso foi o pior. Não se pensou em momento algum em se fazer estudo de impacto de vizinhança. Por exemplo, o shopping é muito legal, nós estamos aqui próximo ao shopping, mas você deixar fazer um shopping no lugar onde foi feito, sem exigir a contrapartida do empreendedor, para que ele resolvesse o problema do trânsito local, é um crime. Para encerrar, Silvio, nosso tempo já estourou bastante. Qual seria a marca da sua campanha? Participação popular, sem sombra de dúvidas. Então a gente conversou hoje então com o advogado Silvio Cabral, do PPS, um dos pré-candidatos a prefeito de Cotia. Outros ainda vão passar por aqui. Continue com a gente e até o próximo.